nós vamos conversar sobre o quanto do nosso comportamento ele ocorre por influência genética, o quanto do nosso comportamento ocorre por influências ambientais. Algo que é extremamente comum de acontecer na prática clínica são falas como: Mari, mas eu era igualzinho na infância. Ou Mari, mas o meu pai é assim, ele é a cópia. Mari, mas isso é uma questão da família Cruz. A família Cruz, ela sempre faz isso. Ou isso é uma questão da família Borba. A família Borba é assim. Isso é uma questão genética. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma criança que tem algum diagnóstico, isso pesa ainda mais. Então, mas Mari, mas ele tem transtorno de déficit de atenção. Mas isso é uma questão por conta do gene. Existe, quando a gente fala de padrões de comportamento, sim, influências genéticas, influências que são biológicas. Isso é um fato. Mas muito do nosso comportamento, a maior parte do nosso comportamento, eu diria, ela ocorre por conta de questões ambientais. Existe, inclusive, uma interação entre esses dois elementos. Como assim? Você pode, por exemplo, ter uma predisposição genética a determinado comportamento, a determinado padrão. Mas se o seu ambiente onde você está inserido não leva a isso, você pode não apresentar esse comportamento. Vamos ao exemplo. Uma pessoa, ela pode ter a predisposição para um determinado comportamento, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas quando a gente começa uma intervenção e a gente começa a ensinar a criança a se organizar, a ter uma rotina, a saber onde deixar as coisas sempre no mesmo lugar, isso tudo são estratégias que a gente faz no ambiente dela que podem fazer com que aquele comportamento diminua cada vez mais até um ponto que não seja mais um problema. Então, por mais que existam questões às vezes genéticas e questões nesse sentido, a forma como a gente estrutura o ambiente da criança e a forma como a gente cria e educa aquela criança pode fazer com que aquilo não seja um fator relevante e a gente consiga modificações de comportamento. Então, muitas vezes eu vejo que falar que é genético, falar que é da família, falar que ela acaba levando a um ciclo. Que ciclo é esse? A gente justifica o comportamento por conta disso e a gente acaba não agindo para que hajam mudanças do comportamento. A gente acaba naturalizando aquilo. Então a gente diz, por exemplo, ele é bagunceiro porque ele é TDAH. Ele é TDAH porque ele é bagunceiro. Ele é bagunceiro. A gente vira um ciclo onde a gente não consegue identificar quais são os elementos que levam à bagunça, quais são os elementos que poderiam levar à organização também. E é possível a gente mudar comportamentos. Sim, essa inclusive é minha profissão, mas então é possível a gente mudar comportamento das pessoas mesmo quando existe uma questão que é biológica, uma questão que é genética. Um outro ponto que é muito importante é que várias vezes a reprodução que a criança está tendo do comportamento do pai ou do comportamento do avô não é por conta do gene. Ela está vendo o pai, o avô, a mãe, o tio se comportando daquela forma todos os dias. Então, se de repente, na minha casa, a forma como as pessoas resolvem os problemas é no grito, é uma gritando com a outra, a criança aprende que é dessa forma que a gente resolve conflito, porque ela vê no dia a dia dela as pessoas resolvendo o conflito desse jeito. Então ela vai gritar na escola para resolver um conflito com um coleguinha, não porque existe um gene que está dizendo que ela tem que gritar, mas porque ela está aprendendo no dia a dia e na convivência com os adultos que dessa forma é que se resolve um conflito. Muitas vezes, gente, se vocês pararem para refletir sobre isso, vocês vão ver os elementos que eu estou colocando. Esse comportamento não tem a ver com questão genética. Esse comportamento tem a ver com uma reprodução do que essa criança está vendo no dia a dia dela, da forma como ela está sendo educada. Eu sei que é difícil,
a gente ouvir sobre isso, mas é algo que é essencial para que a gente consiga ter mudanças. Enquanto a gente coloca a culpa em algo que eu não consigo alterar, como por exemplo o gene, eu acabo muitas vezes não fazendo as ações que são necessárias para que eu mude de repente a forma como eduque e que a criança mude a forma como ela se comporta. Agora lembrem, nós temos uma história de vida e esse nosso comportamento pode ser que não haja nem consciência sobre ele. Por isso que a gente falou na última aula da importância do automonitoramento e do autoconhecimento. Porque a partir desse momento a gente começa a identificar isso. A gente começa a ter as ferramentas necessárias para estar agindo. Procurem fazer essa reflexão livre do sentimento de culpa. O sentimento de culpa nesse momento, ele não vai ajudar. Tentem fazer essa reflexão com um sentimento de esperança, com um sentimento de decisão sobre uma mudança, de algo de motivação em relação ao futuro. Aquilo que já aconteceu vai influenciar muito a forma como a gente se comporta hoje, sim. Mas nós podemos hoje, tendo consciência disso, começar a agir de outra forma e mudar a nossa vida, a nossa realidade, a realidade da nossa família e da forma como as pessoas interagem entre si. Eu espero que essa aula tenha ajudado muito a vocês nesse processo de reflexão. Se vocês estavam vivendo essa realidade, tendo trazido novas ideias e um novo olhar sobre essa questão genética, essa questão do ambiental, que a partir de agora a gente consiga ir para o próximo nível, para uma próxima etapa. Um beijo!